Agora, Carla, me responda, por favor. Gente, Me responda. Qual é a quantidade máxima de sódio que você pode ingerir por dia? Não sei, de cabeça. Mas nem não de cabeça. E de gordura trans, pra você não correr riscos? Não é a menor ideia. Menor ideia, eu também não. As pessoas não têm a menor ideia de quanto tem que ingerir de sódio, de gordura trans, e mesmo assim comem, sabem que não devem, sabem que não devem ingerir muito sódio, muita gordura trans, e mesmo assim comem salgadinho, comem a porcariada toda, lixarada toda. E só se você for ao médico e ele pegar os seus exames e falar: Carla, olhando os seus exames aqui, você só pode comer 22 miligramas de sódio, que também não quer dizer nada. Ou seja, você só pode comer um pacote de batata a cada 15 dias. Aí você vai entender. Mas porque você foi fazer um exame, porque o médico te falou. Mas assim, em tese, você sabe que aquilo não é legal, mas você consome. Porque é a vida como ela é, né? Por que eu tô falando isso? O Congresso aprovou o pacote anticrime. Tem ali um conjunto de medidas, não vão mudar em nada a cara do crime no Brasil. Não é que não tem nada lá que não seja legal, que não ajude um pouquinho e tal, mas a marca é a inutilidade, a enganação, a empulhação. Mas tem um ponto ali que é espetacular. É a maior mentira. E tem a ver com esse negócio que eu perguntei do sódio, que é aumentar o tempo máximo de cumprimento da pena de 30 para 40 anos. Por que eu digo que tem a ver com a pergunta do sódio? A primeira pergunta que os caras que são presos fazem para os seus advogados é: que crime eles cometeram depois que eles foram presos? E quanto tempo eles vão ficar na cadeia? Não é uma conta que se faz antes, né? Você não bola um crime de acordo com a pena a que você vai estar sujeito. E você pega a pena de acordo com o crime que o sistema de justiça arbitrou. Por exemplo, um crime de atropelamento e morte pode ser enquadrado como um homicídio culposo, significa que você vai ficar fora da cadeia, ponto. Se enfiar em dolo no meio, que é uma coisa que você não decide na hora que você está atropelando, depois é que aparece, aí você vai pegar outra pena. Então você não vai cometer o atropelamento e a morte em função da pena. Quem é que atropela e mata em função da pena? Não faz o menor sentido. Nenhum sentido. A maior parte dos crimes de homicídio, a maior parte dos crimes de homicídio é o crime de impulso. As pessoas cometem o crime de impulso não porque elas não querem ser pegas, porque elas querem matar. Não é um modo de vida. É uma decisão que elas tomaram. Eu vou matar aquela pessoa. E depois elas dão um jeito de não serem pegas. Mas se elas forem pegas, elas vão ser pegas e vão ser presas e condenadas a um tempo qualquer, não necessariamente 30 anos. A maior parte das pessoas que é presa por homicídio não é condenada a 30 anos, quanto mais 40. Então não vai fazer muita diferença. A maior parte dos homicídios é crime praticado por gente que comete um homicídio. De forma que, se o cara comete um homicídio e depois ele vai ser preso por 30 anos ou por 40 anos, o crime já terá sido cometido. Não vai desestimulá-lo, porque ele já cometeu o crime. Qual é o crime mais recorrente? Furto, cuja pena somada, o cara pode ser preso quantas vezes for, não vai chegar a 30 nem a 40 anos, nunca. Ou seja, os caras estão inventando uma forma de enganar a sociedade para dizer que estão trabalhando em favor da sociedade, coisa que eles não estão. Essa parte de aumentar de 30 para 40 anos nem é a contribuição do Sérgio Moro ao pacote anticrime, é a contribuição do ministro Alexandre de Moraes do Supremo ao pacote anticrime. Agora, olha só, chamam de pacote anticrime. Crime é algo tão genérico quanto mamífero. O rato é um mamífero, né? Nós somos mamíferos. Crime o que é crime? Atropelamento é crime, estupro é crime, tráfico de drogas é crime. O camarada que ingere crack, pega uma faca e vai pro semáforo, é crime.
Mas diferente do sujeito que é de uma quadrilha de tráfico de drogas, etc. Você tem o crime de impulso, você tem o crime de ocasião, você tem o crime do cara que vive disso, você tem o crime do camarada que tem prazer com isso, o serial killer tem prazer com isso. E o serial killer, ele vai sendo condenado, então você vai dizer o seguinte, olha, esse pacote anticrime vai servir para prender serial killers e vai servir para prender o Marcola. Ok, então você prende o Marcola. O que acontece quando você prende o Marcola? Vem o Marcola 2. E se você prender o Marcola 2, vem o Marcola 3. Se você prender o Marcola 3, vem o Marcola 4. Então, como é que você acaba ou pode enfrentar o narcotráfico? Com polícia e investigação. Não é com 30 anos para quem dançou, ou 40 anos para quem dançou. O tempo máximo de permanência na cadeia não vai mudar nada. Olha só. O Brasil tem um sistema penal muito semelhante ao da Europa. Muito semelhante. E, no entanto, lá, a taxa de crimes é muito mais baixa do que aqui. Os Estados Unidos têm um sistema punitivo muito mais feroz do que o sistema europeu. E, no entanto, todas as taxas de crime dos Estados Unidos são mais altas do que as taxas europeias. Se o sistema punitivo maior está nos Estados Unidos e a criminalidade menor está na Europa, por que não andam juntas? Tem pena de morte nos Estados Unidos. Não há uma ligação entre as 100 cidades com menor taxa de criminalidade ou com maior taxa de criminalidade e os locais onde há pena de morte. Você não consegue estabelecer essa relação. Há estados com pena de morte com taxa de criminalidade baixa e há estados sem pena de morte com taxa de criminalidade baixa. Então, não é o medo da pena de morte. Pensa, um cara que pega um revólver, um camarada que pega um fuzil e sai para roubar, qual é o risco maior que ele corre? Morrer. E ele topa esse risco. Ele topa o risco de morrer. Por que ele teria medo de 10 anos a mais de cadeia? Se a vida dele está em jogo. Ele topa colocar a vida dele em jogo. E, aliás, o tempo médio de vida de um criminoso é muito menor do que o tempo médio de vida de um não criminoso. De forma que eles morrem porque eles são assassinados ou porque eles brigam com um outro cara de outra quadrilha. Enfim, é um mundo, é a vida difícil. Aí você diz, não, mas a gente pode punir o gato gordo do crime de lavagem, porque esses camaradas não são do crime ortodoxo, eles são do crime das pessoas normais, que estão por aí, de terno e gravata. Não colocam a vida em risco. Não colocam a vida em risco, etc. Crime. Pois o crime do colarinho branco é cometido por pessoas mais velhas, bem mais velhas. Porque no crime comum, o camarada tem que correr da polícia, tem que pular muro, tem que sair correndo, tem que saber atirar, tem que enxergar, né? Tem que ter agilidade. E o sujeito do crime do colarinho branco, ele tem que ter poder, ele tem que ter caneta, ele tem que ter idade, ele tem que ter cargo. Então ele não vai ter 20 anos, ele vai ter 50. Um cara de 50, se toma 30 ou 40, é indiferente. Então o cara que é velho, pouco importa quanto tempo ele vai ficar na cadeia, porque 30 ou 40 é a mesma coisa. Sérgio Cabral, que diferença faz? Depois esses caras vão cometendo os crimes e eles vão sendo condenados várias vezes, em momentos diferentes, em vários processos, ao longo de vários anos, e eles tomam várias condenações de 30 anos. Não que o total dos 30 vão se somando, mas um camarada toma uma condenação de 30 em 2015, começa a cumprir 30 anos. 5 anos depois ele toma outra condenação de 30, ele continua cumprindo. Ele não vai sair quando vencer a primeira condenação de 30, porque vai ter que somar mais 5 da segunda condenação de 30. Então o camarada, ele pode ficar mais tempo do que 30 anos. Muito mais tempo do que 30 anos. Outra coisa... Se você pegar o roubo, hoje, roubo, que é um crime que dá medo, né? Não é furto. O roubo com arma. O padrão é pegar 5 anos. O padrão. O tráfico de drogas, a pena mínima é 5 anos. Se o camarada fizer o tráfico de drogas, mas não é esse o meio de vida dele, que é muito comum, aquele moleque da faculdade que vende êxtase ou que fornece êxtase, ele vai ter um abatimento de 1/3 ou 2/3 da pena. Então, para ele pegar 30 anos de cadeia ao ritmo de punições de 3 anos, 4 anos, 5 anos, ele tem que ser um criminoso contumaço, que é uma coisa pouco provável. Então, na verdade,
se você pegar o que eles fizeram, eles estão nos enganando. É igual pedagogia. E aí, Roseli Saião, você acha que bater nos filhos é mais eficaz do que não bater nos filhos? A Roseli sabe que não. Batia-se nos filhos. Hoje não se bate mais nos filhos. Por que você tem filhos mais bem criados numa sociedade menos punitiva e você vai ter ladrões mais bem punidos numa sociedade mais punitivista? É intuitivo que parece que tem que ficar mais tempo na cadeia. Mas dizer que isso vai combater o crime é uma infantilidade. Como não é uma infantilidade, eles fizeram de caso pensado, eles sabem disso que eu estou falando, é uma malandragem, é uma safadeza, eles estão nos enganando. Quando você pega os presos provisórios, que vão ser julgados, e analisa os casos deles, 80% deles vão ser condenados a crimes, a penas, que não incluem restrição de liberdade. Vão pegar uma pena inferior ao mínimo para ter restrição de liberdade. Então, quem é que é o cara que hoje está no alvo do 30 anos que vai virar 40? É um pouquinho. Não é o cara que assusta a gente, que quebra o vidro, que entra em casa. Não é o estuprador. Teria que ser o estuprador em série. Teria que ser o matador em série. Teria que ser o traficante master. Mas você não vai desmontar a quadrilha dele. Então não resolve, né? Não tem uma cotação, tipo assim, você vai viajar, aí você fica olhando quanto é que está o dólar. Subiu, baixou, o euro, subiu, baixou. Não tem uma cotação para saber quanto é que está a punição. Você diz, como é que está a punição? A punição está alta. Pô, então, bicho, vamos evitar esse crime e vamos praticar outro, né? Porque vamos pegar... Que crime tem aí de 6 anos? Liga para o advogado. O que tem que crime aí de 6 anos para eu fazer aí? Rapaz, tem uma promoção hoje, né, num site, aplicativo. Você põe lá o crime que você quer cometer, ele vai dando as penas. Mas tem uma promoção hoje, se você furtar, tem 4 anos aí. 4 mas é Black Friday. Só até sexta-feira. Depois vai subir para 8. Pô, então eu vou furtar agora até sexta, porque depois eu pego 8 anos. Não é assim, entendeu? É ridículo, é desonesto, é canalha. O que eles fizeram é canalice. E eles estão sugerindo que eles estão combatendo o crime. Não estão combatendo o crime. O Brasil é a terra do homicídio. E o homicídio é o crime que tem a menor taxa de reincidência. É a menor taxa de reincidência. A ideia é, não, se o cara fica 40 em vez de 30, ele vai reincidir menos. Pô, mas o homicídio é o que tem a menor taxa de reincidência. Qual que tem a maior taxa? O furto. Então, e o furto nunca vai chegar a 40 anos. Então a gente tá diante de uma lei que não tem nada de racional e lógica nenhuma. Ela é uma lei simbólica, para fingir, para jogar pra galera. Então eu queria propor uma lei mais legal do que essa, porque eu achei essa bem idiota. Então eu quero propor uma mais legal, que é o seguinte: uma lei que só tem um artigo. Fica proibido cometer crimes. É uma lei muito melhor. Porque essa daqui, você permite que os caras cometam crimes, tanto que você pune os caras até 40 anos. Faz uma lei melhor, junta os caras e fala: é proibido cometer crime. É o melhor pacote anticrime que pode existir. Não sei porque o Sérgio Moro não pensou nisso, o Alexandre de Moraes não pensou nisso, Rodrigo Maia não pensou nisso, Davi Alcolumbre não pensou nisso. Ué, gente, proibido cometer crime. Não tem mais crime no Brasil, acabou. Então, o Brasil, de 1940 para cá, aprovou mais de 150 leis criminais. Todas aumentando, intensificando a punição em relação à anterior que existia. Em 1980 a gente tinha 11 homicídios por 100 mil habitantes, agora a gente tem 30 homicídios por 100 mil habitantes. E aí? Não funcionou. Eu não estou dizendo que tem que abrir a jaula e soltar os presos. Esquece isso. Não estou dizendo isso. Eu acho que tem que prender. Agora, o nosso desafio é polícia, investigação, perícia. Nós já falamos disso aqui. Nós entrevistamos um policial brasileiro que atua na polícia dos Estados Unidos e ele contou como as coisas funcionam lá. As pessoas são pegas. Elas são pegas. O camarada tem medo de ser pego. Se ele vai ficar 30 anos, 40 anos, 12 anos, 15 anos, não vai fazer muita diferença. O negócio dele é não ser pego. E ele sabe que ele não vai ser pego. E aí é bacana. Então, a gente põe uma punição de 40, podia pôr de 80, para um camarada que nunca vai ser pego. Aí vem a história que a gente falou ontem. Não é sensação de impunidade, é o país da impunidade. Então, a gente tem uma lei espetacular, maravilhosa, 40 anos e tal. Só falta aprovar agora a prisão perpétua. Ou a pena de morte.
Você não prende o assassino em série, então você não tem, fica lá um carrasco. Sabe o que vai acontecer? A gente vai ter um monte de carrasco, vai ter um concurso para carrasco, eles vão ter salário base de R$18 mil, vão ter adicional de insalubridade, porque ser carrasco tem que ser um trabalho insalubre, aí vai para 35 mil. Aí daqui a alguns anos vai ter a reforma da Previdência dos carrascos. Aí vai ter a reforma da Previdência dos carrascos. E é isso que a gente vai conseguir no Brasil. É patético. Tá aí, essa coisa ridícula. Prevenir, nada é feito nesse sentido. Nada. Para prevenir. Exato. E botando para investigar. Investiga. A polícia não consegue, ela não tem ferramenta, ela não tem instrumento, não tem dinheiro, não tem estrutura, não tem produto químico, não tem aquele negócio para ver o sangue na parede. Luminol. Por que não tem? Porque não tem dinheiro, então não compra. Como não tem material de trabalho, como não tem bala, como não tem gasolina, como não tem carro, como não tem nada, como não tem câmera nos carros, como não tem câmera no peito dos policiais para evitar e proteger a sociedade, evitar as agressões e proteger o policial, sobretudo. A gente compra... O policial até outro dia estava usando uma arma que atira no pé dele. Policial militar. Uma sacanagem. O policial militar é recebido a bala com uma bala do tamanho de uma banana de dinamite e ele com aquele revolvinho ridículo, despreparado, andando com aquele outdoor para lá e para cá. A Polícia Civil no Brasil não tem câmera fotográfica, não tem nada. Funciona tudo de qualquer jeito. E aí vem esses panacas e aprova uma lei linda, que tem agora 40 anos, nos enganando. A gente sabe que isso não vai funcionar. A experiência mostra, não sou eu que estou dizendo não. É a experiência, é a Europa, os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos prendem bastante? Por que os Estados Unidos conseguem? Não é porque eles têm pena de morte, não. Eles conseguem as coisas porque eles têm estrutura. Porque lá a polícia é coisa séria, a polícia é tratado com respeito. E também é intransigente. Lá existe a lei de abuso de autoridade. A autoridade não pode abusar. E quando abusa, e tem casos de abuso, toda hora a gente vê policial batendo em negro e dá uma confusão e atira, tem racismo, tem a lambança toda que tem aqui. Mas o sistema de punição para a máquina do Estado é muito mais sério do que aqui no Brasil, né? É mais difícil acontecer lá o que aconteceu aqui em Paraisópolis, nesses dias aqui em São Paulo, do que lá nos Estados Unidos. Pode acontecer, mas é mais difícil. E o sistema de investigação é mais sério. Então o crime é preso, eles desvendam, eles têm os equipamentos, as estruturas e tal. É muito mais interessante. De forma que palhaçada, enganação, isso passou. Passou o que eu quero dizer? Passou no radar. Ficou aquela história, não aprovou o excludente de licitude, aprovou o excludente de licitude, aprovou isso, não aprovou aquilo. Mas o fato é, estão nos enganando. A lei anticrime é uma enganação. É o que o Congresso conseguiu fazer, etc. Mas este ponto de aumentar de 30 para 40 anos, atenção, gente, não se deixe enganar. É malandragem de quem aprovou isso.